Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Essa série que eu dei início tem a intenção no meu coração de gerar em nós uma consciência da nossa história, de quem nós somos, especialmente quem é Jesus na nossa vida. O que foi que ele fez por mim? E o que ele fez por mim, em mim? Qual efeito que isso tem na minha vida, de forma prática? Porque a minha preocupação é que a nossa geração, e quando eu falo de geração, eu queria que você entendesse que eu não estou falando de um grupo. Eu gosto de falar de geração entendendo a fatia que a geração pode ser estruturada, isto é, a geração dos anos 1990. É uma geração, mas há pessoas vivendo nessa geração que estavam na geração 1990. Nós estamos nos anos 2019 e podemos chamar essa geração e pensarmos apenas nas pessoas mais jovens e excluirmos os idosos achando que eles não são dessa geração. E, na verdade, em que pese, os idosos já passaram por outras gerações. Os mais jovens, no rumo normal da vida, passarão por outras que os idosos não passarão, mas nós estamos vivendo a mesma geração. E essa geração é conhecida como a geração líquida, pós-verdade. Essa é a geração do relativismo. Essa é a geração da verdade individualizada. Cada um tem a sua verdade. Você vai conhecendo a sua verdade e essa verdade vai te libertando. Enquanto a Bíblia fala de conhecereis a verdade na proposição, eu diria que na direção de Jesus. E quando eu conheço a verdade na direção de Jesus, a minha vida é diferente, meu comportamento é diferente, as minhas palavras são diferentes. Eu tenho muita dificuldade quando eu vejo, por exemplo, um pastor, um padre, um líder religioso falando verdades da Bíblia, falando verdades de Deus com ódio. Eu digo isso com a maior tranquilidade no meu coração, porque para mim o princípio do evangelho é o amor. E ainda que eu fale uma verdade que machuque a verdade do outro, isso tem que ser feito com respeito, com amor, porque se o que eu estou falando é a verdade absoluta, porque está na palavra, e o outro não entendeu ainda, eu preciso de voltas, eu preciso de viagens e mais viagens até um diálogo, eu preciso pousar o meu voo do amor no coração dele. Eu preciso pedir espaço na consciência dele, eu preciso graçar a vida dele com amor. Então, eu não gosto de ser azedo, mas de vez em quando eu fico tão angustiado quando eu ouço e vejo vídeos de pastores falando verdades. Mas eles falam com tanto ódio, eles falam com tanto rancor, como se eles fossem o dono da verdade. Eles falam do erro do outro como se eles não errassem. Eles falam do pecado do outro como se eles não tivessem pecado. Gente, isso é um absurdo. Eu tenho vergonha de falar do pecado alheio porque eu sou pecador. O que me deixa, o que me permite continuar minha vida é a graça de Deus. Eu luto todos os dias para ter uma vida digna, uma vida cristã, mas eu não vou conseguir sem Jesus na minha vida. Então, para o outro, eu preciso olhar para ele com o olhar do clamor e da misericórdia, e não da acusação, do julgamento. E aí a síndrome que eu estou chamando nesse momento de fulanização ou de fulanismo, eu quero trabalhar com muito zelo para que os sentimentos polarizados não se percam. Se por um lado, quando eu falo de fulanismo e fulanização, eu estou falando de pessoas que apontam o tempo todo quem erra é fulano. Quem faz isso é fulano. Eu estou assim por causa de fulano, de fulano. Então você pode acusar, mas você também pode terceirizar a culpa. E cá para nós, meus irmãos. Eu gosto assim de maneira sobrenatural da Bíblia. Eu amo a palavra de Deus. E é tão lindo quando eu vejo a Bíblia. Olha, você que me escuta, eu queria te fazer um pedido. Independente, mesmo que você se considere um ateu, leia a Bíblia com zelo, com amor. Leia a Bíblia de espírito de religiosidade. Leia a Bíblia como quem estivesse conversando com Jesus. Até as páginas do Antigo Testamento a gente consegue enxergar Jesus. Então veja bem, quando eu falo dessa expressão fulanismo, fulanização, eu estou me referindo a mais ou menos isso que eu expliquei. Mas eu estou dando base para o meu pensamento na história da queda do homem. Você sabe que quando Deus falou com Adão, quando Deus falou com Eva, Deus falava com filhos. Mais do que criaturas, Deus falava com filhos. E quando Deus fala com filhos, Deus não fala com quem não escuta.
Deus não fala com quem não fala respondendo. Deus não fala com quem é dessensibilizado. Quando Deus fala com o filho, ele já colocou nesse filho audição, fala, sensibilidade. Então é importante, para começar essa história, para entender a síndrome do fulanismo, você precisa conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus de tal maneira que entendamos que, assim como Deus oportunizou o resgate da humanidade na pessoa de Cristo, enquanto Adão e Eva falharam e Cristo vem como esse resgatador, eu tenho que entender que se eu ficar na minha vida, as pautas da minha vida, sempre estiver redigindo que o outro é culpado, eu só vendo o erro do outro, é o outro que falha, é o político que falha, é o pastor que falha, é o padre que falha, é meu líder religioso que falha, eu não vou a lugar nenhum. Se eu ficar também com um sentimento de autocomiseração, sabe? Aquele sentimento de coitadismo o tempo todo, com a topografia do coração toda estruturada de forma negativa, toda acidentada, o tempo todo dizendo: olha, eu sou assim porque eu fui machucado na vida, eu fui assim porque eu fui abandonada, eu sou assim porque eu fui abandonado no altar do casamento, eu sou assim porque eu fui machucado, eu fui molestado, eu fui abusado, eu fui abusado, eu sou assim porque. Para com isso. Encontre libertação para a sua vida. E hoje eu quero começar a estruturar a sua mente dizendo o seguinte: quando Adão e Eva eles tomaram a decisão de ouvir a serpente, é importante que saibamos que eles também ouviram a voz de Deus. Tanto Adão quanto Eva, eles ouviram a voz de Deus. E se eles resolveram ouvir a voz da serpente, a gente não pode nunca dizer eles são coitados, sabe por quê? Ele não pode dizer foi a serpente como Adão, como Eva disse. Eles não podem dizer isso. Porque eles tiveram a opção de escolher entre a voz de Deus e a voz da serpente. E eu quero encerrar essa gota de hoje te dizendo o seguinte: qual a voz que você está escutando? Qual a voz que você escuta? A voz que representa Deus? A voz de Deus? A voz que representa a serpente? A voz da serpente? Senhor, obrigado, Pai, por esse dia lindo de domingo. Te agradeço pelos meus irmãos e irmãs que escutam essa gota. Em nome de Jesus. Amém.